lá, vamos começar agora a segunda parte do bate-papo com o Tarcísio, com o professor Fernando Pena. Em pauta, democracia e educação. Espero que você goste. Se não viu a primeira parte, corre lá e assiste também a primeira parte. Se gostar, ajuda a gente compartilhando. Vamos falar então do caso de Alagoas. Né? Alagoas teve um projeto do Escola Sem Partido aprovado, que lá não se chamava Escola Sem Partido, né? Se chamava Escola Livre. É impressionante como eles, na verdade, conseguem capturar o debate para chamar o nome de um projeto exatamente o inverso do que ele é. Sequestro semântico, né? Você pega aquela palavra e dá um sentido que você quer para ela. E, portanto, o nome do projeto é exatamente o contrário do que o projeto faz. Acho que todos os deputados estaduais viram Escola Livre. Deve ser uma coisa boa, né? Sim. Acho que foi aprovado por unanimidade, se eu não me engano, no primeiro momento. Mas como é que eles fizeram para ser aprovado lá em Alagoas? Começou a circular pelas redes sociais, pelos WhatsApps e pelos Facebooks, uma cartilha que se dizia do MEC. Olha aqui o que eles estão querendo fazer com as nossas crianças. Sempre eles pegam a ideia de que é para as crianças mais jovens, para reforçar a ideia do professor como sequestrador, alguém que abusa da juventude. E a cartilha era cheia de imagens altamente sexualizadas, etc, etc. Só que ela era falsa, ela não era material de MEC, coisa nenhuma. Só que circulou com tanta força que grande parte da sociedade de Alagoas se posicionou, então, contra a palavra gênero no plano estadual e municipal e a favor da Escola Sem Partido. Então é isso, é um uso político desse medo. Mas esse projeto, apesar de aprovado, depois foi considerado inconstitucional, é isso? Conta um pouquinho a trajetória e talvez apresentar quais são os principais argumentos que levaram, né, o ministro do STF a considerar inconstitucional. Por que ele foi considerado? Vai ao governador, o governador então toma ciência do que é o projeto, a vinculação com o movimento Escola Sem Partido, e ele veta, alegando inconstitucionalidade. O projeto volta e os deputados derrubam, não agora por unanimidade, mas eles derrubam o veto, se torna lei. Uma lei de 2016, eu não vou lembrar o número agora. Quando finalmente se torna lei em Alagoas, você tem a possibilidade da ação direta de inconstitucionalidade. Então acho que são apresentadas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Na verdade, elas ainda não foram julgadas. Esse julgamento, às vezes, demora décadas, que esperamos que não seja o caso né, com relação a essa lei. Mas nós já tivemos avanços muito importantes. Então, uma série de documentos aqui podem fundamentar a argumentação de alguém que é contra o projeto e contra a lei de Alagoas. Primeira delas foi um documento da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então fez um documento belíssimo, argumentativo, desqualificando e mostrando a inconstitucionalidade da lei de Alagoas, por N motivos. Então esse é um primeiro documento. Logo depois, a Procuradoria-Geral da República, usando o documento da Procuradoria Federal, faz um parecer recomendando a inconstitucionalidade. Um documento de 75 páginas, muito minucioso, muito bem escrito, da Procuradoria-Geral da República. E agora, logo em seguida, nós temos o ministro do Supremo, se não me engano, Barroso. Ele é uma medida cautelar, ele suspendeu o efeito da lei de Alagoas, então ela não está mais valendo. De novo, não foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade, mas nós já temos esses 3 documentos que colocam para nós que ele tem elementos de inconstitucionalidade. E além disso, um quarto que eu acho muito importante foi um documento da ONU enviado ao governo brasileiro, que eles alegam que a lei Escola Sem Partido seria uma limitação indevida da liberdade de expressão do professor, dentre outros argumentos. E aí pede esclarecimentos para o governo brasileiro. E até reforçaria, se eu estivesse lá na reunião da ONU, eu ia falar, não é só limitar indevidamente, é negar, porque na justificação do projeto está dito que o professor, no exercício da sua atividade em sala de aula, ele não tem liberdade de expressão. Mas então todos esses elementos colocam para a gente que a lei de Alagoas é inconstitucional. Isso é importante para discutir a Escola Sem Partido, porque o argumento mais forte de todos esses documentos é que o projeto ameaça a educação democrática. Essa é até a terminologia que a Procuradoria-Geral usa. Ameaça a educação democrática. E se é esse o argumento, ele se aplica a todos os projetos, o nacional, os municipais, os outros projetos estaduais. Então a educação democrática, ela está garantida. E garantida em vários lugares. A nossa Constituição fala. Educação é dever do Estado, direito de todos, dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade, visando a formação da pessoa plena, o exercício para a cidadania
e a formação para o trabalho. Então a gente tem uma ampla legislação para destruir os argumentos do Escola Sem Partido. Fernando, mas esse projeto do Escola Sem Partido, ele diz, portanto, que o professor, além de ser um mero transmissor de conhecimento, ele deve ser neutro. Né? É possível a neutralidade? E segundo, mesmo que fosse possível, a neutralidade é um elemento positivo para a nossa sociedade? Qual é a tua opinião sobre isso? Esse é outro termo que cada um usa como quer, né? Mas eu acho importante nessa discussão sobre a neutralidade é que o professor, em alguns pontos, ele não deve ser neutro. Não, mas o que o Fernando está falando? Ele não deve ser neutro. No combate a formas de desigualdade, ele não tem que ser neutro. Na defesa de um ambiente democrático. Esses são valores que o professor deve defender em sala de aula. Então não é, eu não sei se eu vou ou não. Como assim? Acho um ponto importante com relação à neutralidade. Muitas vezes essa discussão ela fica presa num aspecto moral, externo à escola. Os pais não querem que se discuta isso ou aquilo. Mas para quem conhece a realidade de sala de aula, você conhece muito bem, pensar o impacto que isso teria naqueles alunos. Então, por exemplo, quando se diz, homofobia não é tema da sala de aula. Quantos sofrimentos não vai gerar para alunos que vão, inclusive, sair da escola, deixar de aprender por conta disso? Quando você coloca o racismo não é tema da sala de aula, quantos alunos não vão continuar sofrendo racismo? Isso vai gerar um ambiente no qual uma grande parcela da nossa sociedade não vai ter condições de aprender o que quer que seja. Então, essa neutralidade, como se o professor só pudesse transmitir conhecimento, ele deixaria que a sala de aula se tornasse um espaço onde todos os piores elementos da nossa sociedade seriam reproduzidos. Se o aluno faz, então, um comentário de ódio voltado ao outro, sim, racismo, ele faz um comentário racista, dentro da lógica da Escola Sem Partido, o professor teria que falar, olha, esse comentário é impertinente porque está atrapalhando a nossa transmissão do conhecimento. Então, por favor, parem com isso, senão vocês vão ser penalizados. Como pensa um educador? Quando você vê um caso de homofobia, de machismo, de racismo, você não vai parar a sua discussão de história, geografia, sociologia, matemática, física, para trabalhar esses temas. Aquilo ali é um tema, se você é um educador. Sim. Por exemplo, nós somos professores de história. Você vai pegar aquele caso de racismo e tentar entender historicamente por que na nossa sociedade hoje, e essa é uma decisão democrática, nós não aceitamos o racismo como uma prática. Sim. E isso é importante na formação de todos os alunos que estão em sala de aula, na criação desse espaço democrático. E com relação a essas temáticas, não pode existir neutralidade. Sim. A nossa Constituição, todos os documentos que nós assinamos internacionalmente, eles garantem que a educação ela deve combater as formas de desigualdade, inclusive a de gênero. E ela deve formar para uma educação democrática. Então esse é o argumento que invalida a Escola Sem Partido, que demonstra a sua inconstitucionalidade. Esse eu acho que é o ponto central. E aí, com relação a isso, não há neutralidade. O professor deve mobilizar os valores do diálogo com a diferença, convívio democrático, espaço público. Esses são valores que o professor deve mobilizar em sala de aula, sim. Mas isso significa que um professor não tem limite na sala de aula? Ele pode falar o que quiser? Ele pode se posicionar sobre o que ele quiser, do jeito que ele quiser? Que limites seriam esses? Eu acho que esse é um ponto importante, porque algo que o movimento Escola Sem Partido teve sucesso, e isso é inquestionável, é em convencer uma parcela significativa da sociedade civil de que a doutrinação é um problema espalhado pelo Brasil. O argumento deles é que o sistema educacional estaria dominado pelo petismo. Eles chamam de petismo, né? Tem uma fala do Miguel Najib falando com essas palavras. Então, apesar de não ter nenhum fundamento para que essa afirmativa seja feita, não tem nenhuma pesquisa que diga que esse é um problema estatisticamente relevante no Brasil. Mas eu acho que o problema está colocado e eles conseguiram que uma parcela da sociedade acreditasse nisso, apesar deles apresentarem, alguém fez um levantamento, acho que no site tem só 40 denúncias. No universo do Brasil, 40 denúncias é ridículo, é patético. Mas uma vez colocado isso, acho que uma discussão que nós temos que encarar de uma outra maneira é a ética do professor, a ética profissional do professor. Aqui 2 pontos. Primeiro, e acho que isso amarra com o que a gente estava falando antes,
O Escola Sem Partido, para mim, ele é um projeto de escola. É um projeto de escola que remove da escola o seu caráter educacional. Então a gente está pensando aqui num outro projeto, que é o que está garantido na nossa Constituição e etc. Esse é um ponto. O segundo ponto é como a parcela da sociedade acredita, né, nessa acusação da Escola Sem Partido. Eu acho que nós precisamos fazer um debate sobre a ética do professor. Só que esse debate não pode ser pautado como ele vem sendo pautado. Como você tem um projeto que vai falar sobre a ética de uma categoria profissional sem envolver essa categoria profissional em nenhum momento. Então, rechaçar completamente a Escola Sem Partido, combater em todos os espaços, mas eu acho que seria importante, até para os professores, para que nós, os professores, quem pesquisa educação, em diálogo com a sociedade, fizéssemos uma discussão sobre esses limites. Eu acho que tem que haver limites em sala de aula. E esses limites, como você colocou, eles devem ser pautados até por esse pluralismo. A sala de aula é o lugar onde nós devemos prezar para que todos possam falar, tenham voz e etc. Isso faz com que eu não possa dizer para o aluno o que ele deve ou deve acreditar em termos políticos, religiosos. Então essa educação democrática, a própria concepção de educação democrática, impõe limites para a atuação do professor. Mas eu não me sinto à vontade de dizer, eu, Fernando, quais seriam esses limites, ou você, Tarcísio. Isso teria que ser um movimento envolvendo a categoria dos professores, seus representantes, sindicatos. Então acho que a gente tem que vencer o projeto Escola Sem Partido e, de novo, partir para uma discussão sobre os limites éticos da nossa profissão e o projeto defender, né, reafirmar as nossas opções com relação a uma escola democrática. Isso é pensar uma escola que está aberta ao diálogo, que está sendo gestada de forma democrática, que tem relação com a comunidade, em que ela não está impedindo que as famílias e os alunos tenham suas próprias concepções, mas que ela está apresentando qual é o respeito à diversidade como elemento central nessa história toda. Então, vamos terminar a entrevista. Eu queria te agradecer por estar aqui, mas antes eu queria que você pudesse se dirigir a essas famílias tomadas pelo medo. Né? O que você diria para um pai hoje que ouve esse discurso de medo, né, de que seu filho está sendo doutrinado, etc. e tal? O que você diria para o pai, para a mãe que está pensando aí nessa coisa? Qual é o teu recado final dessa história toda? Eu acho que seria principalmente, o professor não é seu inimigo. Por que denunciar ele anonimamente? Se você pode ir na escola e conversar com o professor. O que mais me surpreende nessa história toda é que a escola já tem mecanismos para lidar com esse tipo de problema. Você pode ir na escola e falar com o professor, falar com a coordenação, mas ao colocar o professor como esse inimigo que deve ser responsabilizado por tudo, esse diálogo ele é rompido. Tanto que um dos mecanismos criados pelo projeto é a denúncia anônima, direto com a secretaria. Então, dialoguem com os professores, ele está ali para construir algo com vocês. E não acredite, vá à escola e se informe sobre o que faz a escola. Não existe ninguém tentando transformar jovens em gays e lésbicas. Então, dialogue com os professores, podem explicar o que é trabalhar gênero em sala de aula, a importância de discutir esses valores, combater as diversas formas de igualdade na escola. Então, acho que o diálogo é algo que está acabando por conta dessa visão do professor como inimigo, e a gente precisa retomar. Então, diálogo. Não há ninguém tentando fazer mal, pelo contrário, tentativa de expandir os horizontes, fazer com que as crianças jovens se relacionem de forma mais pacífica. Então, acho que é isso. Palavra-chave tem que ser tentar reforçar nós mesmos esse convívio democrático. Obrigado, Fernando. Estamos encerrando aqui esse bate-papo com o Tarcísio. Como sempre, se você gostou dessa conversa, não deixe de compartilhar, de marcar seus amigos, de convidar a assistir. Não deixe de ajudar a gente a espalhar essas ideias, porque essa é a função do bate-papo com o Tarcísio. Até a próxima, só a luta muda a vida.